No programa de hoje vamos falar sobre um local mágico e que mudou literalmente o rumo da história dos Açores, o vulcão dos Capelins. Eu vou explicar-vos como é que fomos roubados pela Islândia, vou dizer-vos porque é que, apesar de tudo, o vulcão dos Capelins é um vulcão simpático e muito fofinho, e vamos falar sobre mulheres quentes. Olá, eu sou o Helder e hoje vou revelar 9 coisas que tu não sabes sobre o vulcão dos Capelins. Existem eventos e acontecimentos que marcaram os Açores de tal forma que mudaram mesmo o rumo da nossa história. E um destes eventos é o dia em que alguém se lembrou de meter pimenta da terra em cima de um queijo branco. Alguém que deu um prémio Nobel a essa pessoa, se faz favor. Outro acontecimento que marcou a história dos Açores é a erupção do vulcão dos Capelins. Foi no dia 27 de setembro de 1957, por volta das 6h45 da manhã, que uma erupção vulcânica se iniciou junto aos ilhéus dos Capelins. Uma erupção que, ao longo de 13 violentos meses, veio acrescentar 2,4 km² à Ilha do Faial e resultou numa emigração bastante significativa da população entre 1958 e 1962. Ora, enquanto açoriano, eu tenho total noção da enorme importância deste acontecimento. Quer dizer, foi um evento colossal. Já imaginaram o que era queijo sem pimenta da terra? Era uma tristeza. E eu também tenho noção da importância da erupção dos vulcões dos Capelins. Claro, também. Pronto. E foi precisamente por causa disso que eu achei que estava mais do que na hora de saber mais sobre o assunto. Existe muita informação disponível nas bibliotecas e na internet, mas eu quero ir um bocadinho mais além. E para tal encontrei-me com a geóloga Andrea Porteiro. E foi aqui, no Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelins, num dia de tanto vento que quase que me levava o pouco de cabelo que eu ainda tenho na cabeça, que Andrea Porteiro me revelou a primeira curiosidade. O vulcão dos Capelins aconteceu em 57, 58, começou a 27 de setembro e teve a particularidade de ser um vulcão importantíssimo para a ciência. Porquê? Porque foi a primeira vez que os cientistas conseguiram observar e estudar uma erupção como esta, uma erupção submarina, porque ele estava muito próximo de terra. Era muito fácil cá chegar, havia um telefone neste farol, havia estrada e, portanto, era muito fácil chegar e ele aconteceu muito de uma forma que as pessoas conseguiam chegar à ilha. E como devem imaginar, a primeira vez que se consegue observar um fenómeno que até então só existia no papel é algo de super emocionante. E aqui eu digo porque isso também já aconteceu comigo. Se bem que, pronto, no meu caso, o papel era a revista Playboy e o fenómeno foi a minha antiga vizinha Daniela. Mas isso é outra história. Seja como for, fica aqui outra curiosidade. Quando se estuda pela primeira vez uma determinada erupção, esta erupção é batizada com o nome do vulcão do local onde ela ocorreu. Por exemplo, a erupção havaiana é havaiana porque é típica das ilhas do Havaí. Agora, será que isto também aconteceu com o vulcão dos Capelins? A história deste vulcão é que, infelizmente, isso não aconteceu. Este tipo de erupção vulcânica submarina, que foi a primeira fase do vulcão, chama-se Surtseyana, em honra a Surtsey, que é um vulcão idêntico que aconteceu em 1963, na Islândia, aqui muito próximo. Só que, na altura, nada daquilo foi possível chegar ou levar aos meios científicos tanta informação e acabou por ser ultrapassado pela Islândia. Ou seja, fomos roubados da nossa glória por um vulcão na Islândia. Estou indignado. Esse tipo de erupções devia chamar-se erupções capelinianas, mas não, chamam-se erupções surtsianas. Surtsianas, isso é uma palavra sequer.
capeliniano é muito mais bonito. Vocês estão a imaginar um cientista inglês a dizer isso? Oh, the Capellinians eruptions of the volcanoes. Bum, rebente e tal. Não. Já se começaram guerras, por menos. Vamos ao próximo. Esta erupção foi a primeira reportagem de exterior que a RTP produziu, porque a RTP nasce em 57 e tal como os Capelinhos, e foi a primeira vez que eles vieram para o exterior fazer reportagens. Ok, há duas formas de interpretar isto. A primeira vez que a RTP fez uma reportagem no exterior foi no vulcão dos Capelinhos. Dois, foi preciso arrebentar um vulcão para a RTP decidir sair de estúdio e fazer uma reportagem no exterior. Em qualquer das hipóteses, este foi um momento histórico na televisão em Portugal e que estará para sempre ligado aqui aos Açores e ao vulcão dos Capelinhos. Nesta primeira grande reportagem da RTP no exterior, foram enviados 3 profissionais para cobrir a erupção vulcânica. O jornalista Vasco Teves, o operador de imagem Carlos Tudela e o operador de som Alexandre Gonçalves. Foi de veras um momento histórico. Aliás, se eu tivesse que comparar, diria que estava mais ou menos ali em cima, ao mesmo nível do dia em que alguém se lembrou de meter pimenta da terra em cima de queijo branco. Na altura existem várias reportagens, existe uma muito engraçada que é de Orlando Ribeiro, que era um geógrafo que veio estudar aqui a erupção e que ele nem sabia como se dirigir às pessoas que estavam a ver aquilo, dizia, não sabia como é que eles se eram telespectadores, o que era. Infelizmente não é possível oferecer, como é que se chamam as pessoas que escutam isto? Os telespectadores, os telespectadores. E no fim diz que, pronto, que este vulcão é um vulcão muito amável e muito simpático, que as pessoas podem vir cá observá-lo e que de facto era essa a sensação que as pessoas tinham. As pessoas que tiverem curiosidade venham, isto é um vulcão muito amável, muito agradável para os turistas, abundantemente frequentado por todas as pessoas da ilha e do arquipélago e do continente, enfim, é uma atração mais a juntar, a acrescentar àqueles motivos que hoje fazem viajar as pessoas. Bem, os Açores são mesmo um lugar magnífico. Já viram? Geralmente para se descrever os vulcões usam-se palavras como catastrófico, apocalíptico, mas nos vulcões dos Açores, não, os vulcões dos Açores são fofinhos, são uns amores. Eles rebentam com carinho. Há uma história que se conta associada a este vulcão e que é já um mito, e que é a seguinte. Esta zona dos Capelinhos era uma zona baleeira e havia aqui muitas casas de baleeiros e vigias da baleia. E reza a lenda que, quando começou a erupção, começaram a sair jatos de água do mar e as pessoas que estavam na vigia da baleia acharam que aquilo era uma baleia. E lançaram um foguete a avisar que havia baleia à vista e tudo. Pronto, já é uma história até um bocadinho engraçada, mas de facto não foi assim. Os baleeiros estavam na vigia, foi visto pela primeira vez, se calhar por eles, mas eles chamaram o faroleiro e andaram ali a ver, até porque antes de rebentar o vulcão em si, houve vários dias em que houve sismicidade. Portanto, houve sismos permanentes, que é um sismo vulcânico, que é um bocadinho diferente, e as pessoas estavam um bocadinho até preocupadas, mas como também nunca tinham ouvido falar de vulcões, não sabiam o que era, nem o que estavam à espera. A verdade, foram 12 dias de abalos sísmicos até que o fenómeno surgiu no mar e foi avistado pelos baleeiros. E é por acaso até que fico bastante mais descansado que tenha sido assim, porque, enfim, um baleeiro que confunda uma erupção vulcânica com uma baleia, pronto, de repente é sinal que está na hora de começar a considerar outras saídas profissionais, não é? Aquilo é um cachalote. Onde? Ali! Eu não consigo perceber se aquilo é um cachalote ou uma erupção vulcânica. Pois. Olha lá, eles abriram ali uma vaga na doca para estivador. Não queres ir lá entregar o currículo, não?
Como já vimos, estes foram tempos muito complicados para o povo do Faial. Quer dizer, imagina uma realidade onde as pessoas nem sabem o que é um vulcão e, do nada, começam a sair jatos de areia do mar, os peixes aparecem mortos à tona de água, o céu fica negro, existem sismos o dia todo, as pessoas começam a perder as casas, os terrenos, os animais. O povo estava assustado. E, geralmente, quando as pessoas estão assustadas, viram-se para a religião. Uma missa, houve várias procissões, houve rezas, rezavam para que tudo aquilo parasse, etc. E uma das senhoras que lança os seus testemunhos conta que a determinada altura vieram os padres todos da freguesia, aqui da zona da ilha, e vieram cá para as pessoas fazerem a sua confissão, porque não se sabia o que é que ia acontecer, se iam morrer todos ou não. Portanto, as coisas estavam tão complicadas que, a determinada altura, os padres todos da ilha pensaram: epá, é assim, a gente não está a dizer que isso vai correr mal, porque a gente tem que ter fé e tal, mas isso vai correr mal. Vai. Só que, entretanto, como isto estava bastante violento, com muitas explosões, etc., eles acharam que o melhor era dar a absolvição geral. E então deram a toda a gente e eles ficaram todos muito contentes que pronto, que assim, havia até uma senhora que dizia: que bom que o meu marido assim já não se confessa há tanto tempo, que pelo menos ele fica despachadinho. Uma absolvição geral, tipo, está tudo perdoado, pronto. Fizeram ali uma linha de produção de absolvições e foi um tal perdoado toda a gente. Tu estás perdoado, tu e atrás, tu estás perdoado. Esta é a história oficial, mas cá para mim isto deve ter sido qualquer coisa como: ei, tanta gente! A gente tem mesmo que ouvir a confissão dessa gente toda? Sim, pessoa por pessoa. Mas isso vai levar dias! Pois, leva o tempo que levar, nós temos que salvar estas almas todas. É o nosso dever divino. Mas o Benfica joga daqui a meia hora. O Benfica joga de... Pessoal, isso está tudo perdoado, está bem? Vocês rezem 30 Ave Marias a cada um que isso vai ao lugar, ok? Força aí, boa sorte. Tchau. Como acontece quando rebentam vulcões, nesta altura houve muita cinza que caiu. E esta cinza tapava tudo. Tapava as estradas, tapava as casas, tapava os telhados, os terrenos, tudo. E era preciso muito trabalho para ir limpando isto tudo. Precisamente por causa disso, muitas vezes as pessoas tinham que sair das suas casas e iam para as freguesias vizinhas, ou iam para a casa de alguém, ou iam para a cidade da Horta. E lá de vez em quando precisavam de alguma coisa, voltavam às suas casas. E voltavam com alguma frequência para as suas casas, principalmente as mulheres, para fazer pão. Essa era uma das coisas que havia, era preciso fazer pão e fazia-se mais ou menos 2 vezes por semana. E elas voltavam às casas para utilizar os seus fornos para fazer pão. Mas como não podiam ir com o pão na mão, porque estava sempre a cair cinzas, havia um carro que passava e que as apanhava e que trazia as mulheres e o pão quente. E então o carro foi chamado e apelidado de o carro das mulheres quentes. O carro que as senhoras usavam para transportar o pão quente foi batizado de o carro das mulheres quentes. Que giro! Ora, depois da minha convidada me ter contado esta história, eu fui ao Google para fazer pesquisa para este episódio e escrevi lá carro das mulheres quentes. E posso dizer-vos que deu-me 8 páginas de classificados para adultos, 3 sites de filmes eróticos e 17 perfis do OnlyFans. Sendo que um desses perfis era da minha antiga vizinha Daniela. E eu posso dizer-vos que ela realmente estava num carro, mas não estava a fazer pão. Não estava não. Quando se fala na erupção do vulcão dos Capelinhos, eu acho que a maior parte das pessoas percebe que nós estamos a falar de uma erupção que aconteceu nos Capelinhos. Por isso é que se chama erupção do vulcão dos Capelinhos. Eu sei que isso parece muito óbvio, eu sei.
mas eu também leio os comentários que algumas pessoas fazem no Facebook. Por isso eu também sei que para algumas pessoas é melhor explicar tudo muito devagar e de forma... Seja como for, isso para dizer que toda a gente sabe que houve uma erupção do vulcão dos Capelins, certo? Mas o que a maior parte das pessoas não sabe é que houve uma segunda erupção que esteve prestes a acontecer e que seria 1000 vezes mais destruidora. Durante a erupção houve uma fase, eu acho que foi ali mais ou menos a meio, que a caldeira começou a dar sinais de alguma movimentação. Houve libertação de gases e havia uma lagoa que desapareceu e houve uns pequenas, chamaram na altura erupções, não era propriamente o lançamento de lavas, mas de lamas, mas de qualquer maneira houve um movimento na caldeira. Todo o governo da altura esteve a estudar e pôs em cima da mesa a possibilidade de haver uma evacuação, porque se entrasse em erupção a própria caldeira, tudo aquilo iria arrebentar e, portanto, tinha que salvaguardar as populações. Então, chegámos a ter barcos ali na zona da horta e chegou-se a fazer evacuação de alguma população para o pico. Portanto, a caldeira central do Faial também esteve prestes a entrar em erupção. E esteve na mesa e chegou-se mesmo a começar a evacuação total da ilha, que na altura contava com cerca de 30 mil habitantes. Felizmente, a caldeira central não explodiu, o que, por outro lado, agora permite-nos dizer uma frase muito estranha e que é: ui, que sorte que nós tivemos porque rebentou só o vulcão simpático e fofinho. Até agora já vimos que o vulcão dos Capelins aconteceu junto à costa, tendo-se formado ali uma ilha que depois se uniu à terra e acrescentou 2,4 km² de terra firme à ilha de Faial. Na altura, o responsável político pela ilha era António de Freitas Pimentel, que era médico e era o governador civil do distrito da Horta, cargo que viria a exercer durante quase 2 décadas. Então o governador da altura dizia que foi o último governador que deu novas terras ao país depois dos descobrimentos, porque de facto foi o único que cresceu terra e que não houve novas conquistas depois disso. Sim. Portanto, é o último governador a dar terra nova ao país. Cabe depois António de Freitas Pimentel lidar com esta crise. E ele fez com apenas 100 contos, que são 500 euros na moeda atual. E que foi o que o governo de Lisboa lhe mandou para ele lidar com um vulcão em erupção. Eles eram uns mãos largas em Lisboa naquela altura. Uns mãos largas. Muito bem, o que é que acontece quando ocorre uma erupção debaixo do mar? Primeiro, acontece muito peixe cozido. E segundo, é normal que comecem a aparecer ilhas. Numa determinada altura, formaram-se várias ilhas. Chamam-se as ilhas em ferradura, que são típicas deste tipo de erupção. Formaram-se várias, o mar levava a maior parte delas, porque eram cinzas, materiais muito fininhos, às vezes de um dia para o outro, numa noite elas desapareciam. Formaram-se 3 e só depois então é que a dimensão era suficientemente grande para que o mar não fizesse desaparecer. Ora, eu não sei se sabem, mas isto também aconteceu uma vez em São Miguel. Em 1811, uma erupção vulcânica deu origem a uma pequena ilha no mar junto à Ponta da Ferraria, chamada Ilha Sabrina. Isto porque um capitão do navio inglês, o HMS Sabrina, ao passar pela ilha, viu a ilha a crescer, foi lá, hasteou uma bandeira inglesa e disse: achados não é roubados, a gente achou isso agora dos ingleses. #God Save the Queen. Depois, a Ilha Sabrina acabou por desaparecer e pronto, não ficou para ninguém. Mas, quando aconteceu a erupção do vulcão dos Capelins, o pessoal do Faial foi mais esperto. Havia uma ilha e decidiram ir de barco por uma bandeira de Portugal, não fosse de apetecê-las, e passaram aí novamente um barco e pôr uma bandeira de outro país, como aconteceu
na Ilha Sabrina, em São Miguel. E, portanto, esta história, eles foram heroicamente de barco e de barco a remos lá, pôr a bandeira e depois zarpar com depressa aquilo não entrasse em erupção. Foi no dia 12 de outubro de 1957. Um conjunto de homens aventurou-se em direção à ilhota que se havia formado junto à costa de Faial. E quando chegaram lá, o jornalista Urbano Carrasco, do Diário Popular, e o operador de imagem Carlos Tudela, da RTP, desembarcaram e hastearam a bandeira portuguesa. Toma, Elizabeth! Quem que se está a rir agora? Quem é? Como já tivemos a oportunidade de aprender, a quando da sua erupção, o vulcão dos Capelinhos atraiu cientistas de diversas partes do mundo para seguir o evento ao vivo. Mas o que é engraçado é que, ainda hoje, o vulcão dos Capelinhos é alvo de curiosidade por parte dos cientistas pelas mais diversas e exóticas razões. Por exemplo, sabiam que a NASA quer usar o vulcão dos Capelinhos para treinar a exploração da paisagem de Marte? É verdade! Segundo James Garvin, cientista da NASA, o vulcão dos Capelinhos tem o potencial para se tornar um laboratório de exploração sobre o sistema vulcânico em Marte. Isto porque os cientistas da Agência Espacial Americana acreditam que o vulcão dos Capelinhos nasceu em condições muito semelhantes à que se terão verificado em Marte há 1.000 milhões de anos. Ora, o vulcão dos Capelinhos é um dos poucos sítios onde se pode estudar um sistema vulcânico desde o seu nascimento, daí a sua importância. Seria o mesmo que, sei lá, por exemplo, poder observar e registar o dia em que aquela pessoa meteu pimenta da terra em cima do queijo pela primeira vez. Portanto, um evento importantíssimo para a ciência e para a humanidade. Claro. Mas tem mais. Sítios como o vulcão dos Capelinhos, ou seja, locais quentes, úmidos e aparentemente inóspitos, são os locais ideais para surgir vida microbial. Ou seja, se houver vida em Marte, ela pode ter acontecido num sítio como o vulcão dos Capelinhos. Fascinante, não é? Já agora, uma mensagem aí para os senhores da NASA. Podem usar o vulcão dos Capelinhos para estudar Marte e tal, tudo bem. Mas, se quiserem estudar extraterrestres, é só ir à minha página no Facebook e ler alguns dos comentários que as pessoas fazem lá. Aquilo é gente que não é desse mundo. A sério. E chegamos assim ao fim do programa desta semana. Espero que tenham gostado e já sabem, se estiverem cá pelos Açores, ou mesmo se forem açorianos e nunca tiverem ido, quando forem ao Faial, aproveitem para visitar o vulcão dos Capelinhos porque vale mesmo muito a pena. E agora, vamos embora, porque eu estou inquieto para ir às estatísticas, ver quantos de vocês é que meteram pausa a meio do programa para ir ao Google pesquisar carro das mulheres quentes. Porque eu sei que vocês... atrevidos. Vá, até para a semana.